No livro de Isaías, a gente encontra uma das profecias mais intensas, digamos, de toda a Bíblia. Ela fala de fogo consumidor, de chamas eternas. São palavras que dão um calafrio. Mas e se o verdadeiro sentido dessa profecia não estiver lá no futuro, mas sim num evento histórico bem dramático que já aconteceu? É exatamente essa possibilidade que vamos explorar hoje. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Essa pergunta ecoa de um jeito que dá até um certo pavor, né? Tradicionalmente, muita gente lê isso e pensa logo no inferno. Mas a nossa provocação hoje é: será que esse fogo é um castigo eterno? Ou será que é uma metáfora para algo bem diferente? Algo que aconteceu aqui na nossa história? Para a gente conseguir desvendar esse mistério, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos olhar de perto essa profecia de fogo. Depois, vamos trazer uma chave histórica que pode mudar tudo, o juízo do ano 70 depois de Cristo. E a partir daí, vamos ver como essa chave redefine o fim de uma era e a promessa de um recomeço para os fiéis. Ok, vamos começar. A linguagem da profecia é, sem dúvida, assustadora. Ela fala de um julgamento que parece ser devastador. A grande questão que fica é: quem são os alvos desse julgamento? E, claro, por quê? E aqui que a coisa começa a ficar interessante. A ideia que muda toda a perspectiva. E se o fim dos tempos que a gente lê aqui não for o fim do planeta Terra, mas o fim de um mundo? Ou seja, o fim de uma era histórica específica, um colapso que aconteceu de verdade e foi documentado. E essa chave para nossa interpretação é um evento real, histórico e, olha, devastador. A destruição de Jerusalém e do seu famoso templo no ano 70 depois de Cristo. Um momento que literalmente redefiniu a história. Essa linha de pensamento tem um nome: escatologia consumada. A ideia, de forma bem simples, é que muitas daquelas profecias sobre o fim não estão falando do fim do universo. Elas estariam se referindo, na verdade, ao fim da antiga aliança, aquele sistema religioso e político que chegou ao seu clímax e teve um fim bem abrupto com a queda de Jerusalém. Essa linha do tempo ajuda a gente a visualizar o tamanho da mudança. De um lado, tínhamos a antiga ordem, toda centrada no templo físico, de pedra. Do outro, nasce uma nova comunidade de fé. E bem ali no meio, como um divisor de águas, está o ano 70 depois de Cristo, o evento que tornou essa transição tão dramática. Certo, com essa chave histórica em mãos, aquela imagem do juízo de fogo começa a fazer bem mais sentido. Vamos dar uma olhada em quem exatamente estava enfrentando esse julgamento e por qual motivo. Isaías parece apontar para dois grupos. Por dentro, os pecadores em Sião, ou seja, a elite corrupta de Jerusalém, e por fora, os invasores, descritos como o povo de fala obscura, uma descrição que, convenhamos, se encaixa perfeitamente nos exércitos romanos. Nessa visão, eles se tornam um instrumento histórico para executar esse juízo. Isso redefine completamente a ideia do fogo. Ele deixa de ser aquele castigo literal, pós-morte, para se tornar uma metáfora. Uma metáfora poderosíssima para a destruição real, histórica, de Jerusalém. Basicamente, o fogo não foi o inferno. O fogo foi a guerra. E aí a profecia evoca a memória desse terror. Onde está aquele que contava? Onde está o que pesava o tributo? É quase uma reflexão melancólica sobre a desintegração total de uma sociedade. Um lugar onde todas as estruturas de poder simplesmente sumiram. Vamos tentar imaginar a cena. Toda a infraestrutura da cidade em ruínas. Os burocratas, os cobradores de impostos, os generais, todos desapareceram. A profecia parece descrever o colapso total daqueles sistemas humanos que um dia pareciam absolutamente invencíveis. Mas olha só, em meio a toda essa destruição, surge uma promessa de segurança. Parece que nem tudo estava perdido. Que contraste impressionante! Enquanto um grupo está gritando de terror, outro recebe uma promessa de refúgio, de segurança e de provisão contínua. Fica a pergunta: quem é esse grupo e que tipo de refúgio é esse? A interpretação aqui é que esse refúgio não era um bunker, não era um lugar físico, era uma proteção espiritual para o tal remanescente fiel. Enquanto a cidade queimava, essa nova comunidade encontrava sua segurança não em muros, mas na promessa de que Deus iria sustentá-los. O pão e a água viram um símbolo disso. Certo. E depois do juízo, o que acontece? A profecia muda o tom de uma forma radical, revelando uma promessa de esperança, uma realidade totalmente nova. Depois de descrever o caos absoluto, a visão muda para uma nova Jerusalém.
Uma morada tranquila, permanente, inabalável. Uma tenda, diz o texto, que nunca mais seria removida. E aqui está a grande virada de chave. Essa nova Sião não seria a reconstrução da cidade de pedra, seria a formação da comunidade espiritual da nova aliança. Ou seja, enquanto o templo físico e a cidade caíram, essa nova realidade espiritual é apresentada como algo indestrutível. A segurança dessa nova comunidade não vinha mais de muros nem de exércitos que se provaram totalmente falhos. A fonte da segurança passava a ser a própria presença de Deus, substituindo todas aquelas estruturas humanas que tinham desmoronado. Bom, agora vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça e resumir os pontos principais dessa visão histórica de Isaías 33. Então, para resumir, o juízo de fogo foi o evento histórico, real. A preservação foi espiritual para um grupo fiel, e a restauração não é algo só para o futuro distante, mas o estabelecimento da nova aliança, que já começou. Isso significa que a linguagem da profecia, o fogo, as tendas, aponta para realidades históricas e espirituais, não necessariamente literais. E a gente termina com essa reflexão: quando uma profecia é vista não apenas como uma previsão do futuro, mas como um comentário profundo sobre a própria história, como isso transforma a nossa leitura? Que tipo de mensagem a gente consegue extrair daí? Fica a pergunta.